Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tati Leite, do Vai Ler um Livro, e eu vim aqui falar de literatura, essa matéria maravilhosa que dá vontade de abraçar. Talvez você não queira abraçar a literatura, mas é esse meu papel aqui, tirar esse pezinho que a literatura tem. Vamos tirar essa mochilinha do preconceito que a gente tem com a literatura. Parece até que é uma palavra feia. Não, nada a ver, irmão. Que cai no Enem, pelo amor de Deus, professora, já era, né? O que a gente faz com esse Enem, com esses textões que não acabam nunca? Que são, né, olha, texto e mais texto e mais texto e mais texto. Não sei. E acaba, que é bom vocês também saberem, que desde 2009 o Enem deu uma mudada, né? Ele mudou a coisa como ele apresenta, né? Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E agora são 2 cadernos, cada um com 90 questões, né? Cada um em um dia. E basicamente literatura integra o caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Mas, gente, eu já vi literatura caindo em questões de física, em questões de geografia, história, matemática, porque literatura é tudo um pouco, né? E antes de mais nada, gente, o que é literatura? A Clarice tem uma frase linda, maravilhosa, que fala que literatura é um modo que os outros chamam o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente passa, né? E é isso. Literatura é tudo um pouco, mas a literatura é tão importante que é graças a ela que a gente sabe de fatos históricos, que a gente sabe o que aconteceu em 1800 bolinha, que a gente sabe de geografia, que a gente sabe de física, que a gente sabe de teorias científicas. É graças à literatura que tudo isso acontece. Aí, ó, tô quase tirando esse pezinho aí que você considerava, hein? Literatura, ela é muita coisa, né? Ela é ampla. Então, por isso que a gente tem que tentar o máximo possível aceitar a literatura em nossa vida. Abrir as portas aqui pra ela e falar, vem literatura. Eu vou aceitar você aqui, comigo, venha, vou te abraçar um pouquinho. Porque até no Enem principalmente, né, porque o Enem ele fala, né, o Enem, eu personifico o Enem, mas o Enem ele defende que você não tem que decorar as coisas, é por isso que ele é interdisciplinar, né, por isso que ele apresenta várias questões com várias matérias. Pro Enem você tem que conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia, o máximo que você conseguir, show de bola, né, então é bom a gente ter isso em mente. Pensando nisso, eu dei uma estudada no Enem, eu também já prestei o Enem e tudo mais, para ver o que mais caía de literatura. E eu dividi essa nossa aula em 4 partes, tá? Lembrando, gente, é muito importante que vocês tentem ver todas as aulas de literatura que vocês puderem, porque assim, isso é um resumo, né? Eu vou tentar o máximo possível, a gente vai conseguir aqui fazer uma coisa legal, você vai conseguir prestar firmão aqui, ó, vai dar tudo certo, mas é legal que vocês tenham também outra base, que vocês tenham um embasamento. E eu tenho uma dica, tem um canal de literatura que é ótimo, vai lá, chama Vai Ler um Livro. E aí tem outras aulas por lá. E como que eu dividi esse aulão, tá? 4 partes. Vamos lá, a ordem não alterar em nada, tá? Eu vou falar um pouquinho da linguagem literária e da linguagem não literária, ok? Vou falar das figuras de linguagem, das funções de linguagem, e das escolas literárias, porque é muito importante, gente. As escolas literárias, elas são, de todos os temas que eu separei, elas não caem exatamente, assim, é muito dos últimos anos pra cá, foi meio difícil o Enem perguntar exatamente o que cada escola literária dizia. Isso tá mais pro vestibular, tá? Isso tá mais ali pra FUVEST, pra Unicamp, pra UFRJ e assim vai, né? Mas é muito importante que você saiba, que você tenha esse embasamento, essa base. Por quê? Porque o Enem vai te dar um texto do Monteiro Lobato, vai te dar lá um texto do Jeca Tatu, por exemplo, que foi um personagem que o Monteiro fez. E se você souber que o Monteiro Lobato fez parte de um período, né, uma coisa que passou, que chamava pré-modernismo, você vai entender o que ele quis dizer com o Jeca Tatu. O que aquele trecho quer dizer? Você vai ter um embasamento maior para conseguir responder aquela pergunta, sabe? Se, por exemplo, vou dar aqui um exemplão, se mostrar um trecho que o Jeca Tatu tá olhando um banquinho de 3 pernas, ele fala assim, pra que eu vou ficar botando uma 4ª perna, vou ter que nivelar o chão se eu botar a 4ª perna. Com 3 tá ótimo, tem equilíbrio, não precisa de mais nada. E aí o Enem chega pra você, mostra esse textão, que é um textão maravilhoso, e aí fala assim, e aí, o que o Monteiro Lobato quis dizer com esse banquinho? Aí você fala, já era, o que eu vou fazer aqui? Mas se você souber que Monteiro Lobato fez parte do pré-modernismo e que no pré-modernismo os escritores estavam lá, né, dando uma estereotipada na galera e querendo mostrar que o Jeca Tatu, ele representa o estereótipo brasileiro, né? Ele representa ali, ó, eles estão saindo do realismo,
tá? A galera do pré-modernismo, mas isso é spoiler, tá? Mas eles estão saindo do realismo, estão indo pro moderno, né? Então eles estão estereotipando, já que a tatu representa o brasileiro, ele é preguiçoso, né? Ele tem um conformismo. E se você souber disso, pá, um pontinho a mais no Enem, tá? Então vamos começar essa aula. Então vamos falar da linguagem literária e da linguagem não literária, tá? A linguagem literária é a linguagem conotativa. Ela não é exatamente aquilo que ela está dizendo, ela é poética, ela quer dizer algo, sabe? Algo a mais, que não é exatamente aquilo ali. Então quando eu falo assim, vamos mergulhar na literatura hoje, gente, não quer dizer que a gente vai pegar um biquíni, um maiô, uma sunga, sabe? Uma bermuda e mergulhar no mar da literatura, literalmente. Não quer dizer isso, né? É uma questão poética, quer dizer que a gente vai se focar em algo. Então essa é a linguagem conotativa, ou a linguagem literária. E quando eu falo da linguagem não literária, eu falo da linguagem denotativa, que denota, de dicionário, como já dizia a professora Pamba, né, do Redação em Gramática Zica. É aquilo mesmo, o que eu quis dizer com aquilo é aquilo que eu disse, sabe assim? Então se eu falo assim, vou mergulhar neste mar porque quero ver os peixes, é literalmente, eu vou ali, ó, mergulhar naquele mar. O mergulhar é sobre isso, não é mais o mergulhar na literatura que nem eu usei anteriormente. Isso é a linguagem literária e a linguagem não literária. Agora vamos falar da figura de linguagem? Gente, figura de linguagem tem uma função, né? É dar um efeitinho ali numa palavra, dar um efeito num texto. E o que acontece nessas figuras de linguagem? Por ser efeito, a gente não pode usar na redação. Por quê? Porque é um efeitinho, é para deixar bonitinho, tem uma ideia ali, né, conotativa, não é exatamente o que quer dizer, sabe? Tem uma funçãozinha ali diferente, então se a gente colocar aquilo na redação, principalmente algumas figuras em específico que eu vou logo explicar, gente, 0 na hora. Então não usem, mas figura de linguagem cai muito no Enem. Cai muito no Enem, é surreal do tanto que cai figura de linguagem. Porque também, em muito quadrinho tem figura de linguagem, sabe? Muito texto tem essas funções. As escolas literárias botaram muita, né? Os escritores das escolas usaram muita figura de linguagem para dar um efeito especial para os textos. E as figuras de linguagem, vocês não precisam decorar isso, mas é legal que vocês entendam que elas são divididas em 3 partes, né? A função semântica, que é a ideia do sentido. São figuras de linguagem que alteram o sentido da frase. A função sintática, que é a ordem que as coisas estão, né, numa frase, numa oração. E a função fonética, que é o quê? O som, fono, né? E aí a gente divide nessas 3 partes. Eu não vou falar todas as figuras de linguagem que existem no mundo, porque são muitas, mas eu separei as que mais caem, as mais comuns, pra gente começar aqui. Vamos lá. Semântica, que é o que, gente? De sentido da frase. Figuras de linguagem que alteram o sentido ali da coisa toda. Vamos começar com a comparação. A gente usa a comparação no nosso dia a dia, né? Na linguagem oral. Aliás, vocês vão ver que várias figuras de linguagem a gente usa no nosso dia a dia, no jeito que a gente fala. E a comparação é assim. Literatura é como música para os meus ouvidos. Olha só, uma comparação aí. Literatura é como música para os meus ouvidos. Eu estou usando até um conectivo ali, eu estou usando como, né? Estou usando uma palavrinha para falar isso é como isso. E quando vocês verem o como, que nem, tal qual, isso já é uma comparação, tá, gente? Qualquer frase que vocês observarem essas palavrinhas aí, vocês vão saber que é uma figura de linguagem que chama comparação. E aí com ela vem uma que dá para confundir bem, que é a metáfora. A metáfora também é uma comparação, só que ela não usa nenhum conectivo. Ela não usa nada para conectar com nada. Ela fala assim, essa mesma frase que eu falei para vocês, literatura é como música para os meus ouvidos, que é a comparação, na metáfora eu vou falar, literatura é música para os meus ouvidos. Eu não vou usar o como, não vou usar o que nem, não vou usar o tal qual. Simples, certo? Começamos bem, começamos fácil. Ok? E aí isso me lembra que a gente tem outra figura de linguagem que chama antítese. Antítese, gente, são ideias contrárias numa mesma oração. Então eu vou virar e vou falar assim, gente, eu sou de humanas e vocês são de exatas. Certo? Isso é uma antítese. É possível acontecer no mundo real, mas são ideias contrárias, são coisas contrárias numa mesma oração. E aí a antítese me puxa outra figura de linguagem que chama paradoxo.
paradoxo. O professor até enrolou a língua aqui. E o que é o paradoxo? É uma antítese, só que é uma antítese impossível. Sacou? É quando Camões falava lá no texto dele, que até virou música, né, na voz do Renato Russo com Legião Urbana: o amor é fogo que arde sem doer. É ferida que dói e não se sente. Gente, mas se dói, como que não se sente? Certo? É quando o Renato Russo também fala assim: eu estou cheio de me sentir vazio. Filho, ou você tá cheio ou você tá vazio. Vamos combinar aqui. Tá entendendo? Então, na antítese, eu vou falar ideias contrárias, ideias que, na mesma oração, que são contrárias, mas elas são possíveis de existirem no mesmo mundo. Agora, no paradoxo, não. São duas ideias contrárias que não dá match. Deu ruim aqui, entendeu? Se eu sinto uma dorzinha, eu sinto uma dorzinha. Não é uma ferida que dói e não se sente. Eu não tô cheio e vazio. Não faz sentido isso aí. E eu tenho a personificação ou prosopopeia. E o que é isso, professora? Pelo amor de prosopopeia. Quem foi que inventou essa palavra? Tá? Ó, antes de mais nada, o bom do Enem ser textão, gente, é que às vezes o Enem explica o que é cada figura de linguagem. Fala, prosopopeia, aquela figurinha lá que quer dizer meio que isso aqui. Mas, às vezes, o Enem também não explica, né? Às vezes ele tá de lua, sabe assim? Às vezes ele não quer explicar muito bem. Mas é importante que a gente saiba o que cada figura quer dizer, mas assim, também não precisa enlouquecer por causa dos nomes. Tem uns nomes bem complicadinhos, bem diferentes do que a gente está acostumado. Mas vamos lá. Prosopopeia ou personificação, o que é isso? É você dar atitudes e coisas animadas para seres que não podem ter uma ação, sabe? Para seres inanimados, para seres que não podem fazer nada. Quer exemplo? O professor vai virar cantor agora, hein? Olha só. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. E o olhar diz alguma coisa, filho? Seu olho fala, por acaso? Não. Tudo bem. Mas professora, eu entendo o que meu namorado diz pra mim só com o olhar. Ó, que lindo. Mas o olhar não fala, gente. Na vida real, aqui, ó, na linguagem denotativa, o olhar não diz nada. Olhar olha. Olho olha, só isso o que acontece. Então isso é uma prosopopeia ou uma personificação. É quando eu dou uma atitude, uma coisa, uma ação animada para alguém que não pode fazer isso, certo? Ai meu Deus, professora, eu nunca vou ser capaz de decorar isso. Sabe o que é isso? É uma hipérbole, é um exagero. Aí eu falar, nossa, meu cérebro vai explodir, vou chorar rios de lágrima. Né? A gente faz isso o tempo inteiro, principalmente ali, né, com nossos amigos, nossos familiares, no trabalho, com a gente mesmo, né? Nossa, eu não vou aguentar isso, minha cabeça tá explodindo, certo? Isso é uma hipérbole, é um exagero. Agora, se você quiser abrandar algo, você vai usar um eufemismo, que é, bateu as botas. Foi desta para melhor, que é você abrandar uma situação ali. E morreu. E nós temos os 5 sentidos, né? E tem uma figurinha de linguagem, uma figura de linguagem que é conhecida por misturar esses sentidos em uma única oração. Quem fazia muito isso eram os poetas parnasianos, né? Eu vou falar sobre eles daqui a pouco, calma, a gente vai chegar lá. Mas o exemplo que eu vou dar é inclusive de uma poesia parnasiana, que fala assim: vozes veludas, veludosas, vozes. Vozes veludosas. Mistura a sensação aqui sendo misturada, gente. Então, toda vez que vocês sentirem que existem sensações diferentes, misturadas na mesma oração, pá, o que aconteceu? O que aconteceu? Sinestesia. Isso é uma figura de linguagem. Além da sinestesia, nós temos uma coisa que chama metonímia. Oh, que nome bonito! Mais um nome aqui pra gente aprender nessa aula. Que bonito. Acho que vou dar nome para o meu filho de metonímia. Só que não. O que é metonímia, gente? É quando eu dou um nome de uma coisa geral, assim, tem uma coisa lá geralzona, e aí eu dou um único nome para representá-la, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Hoje eu comi um prato de macarrão, cara. Tá uma delícia. Gente, por acaso meu prato era feito de macarrão? Não era feito de macarrão, mas vocês entenderam, certo? Então eu dei um nome para uma coisa geral. Eu posso chegar em vocês e falar assim, gente, na aula de hoje a gente vai ler Pagu. E aí vocês falam, pô, que bacana, a gente vai pegar a Pagu aqui, né? Vai pegar ela lá,
que já morreu, né? Vai pegar ela lá, vai olhar, vai começar pelo nariz e vai começar lá a ler. Não, né? O que eu quero dizer é que a gente vai ler um livro da Pagu, certo? Deu para entender também quando eu disse isso. Mas eu peguei um único nome, uma única palavra para representar uma ação toda, certo? Outro exemplo, quando vocês chegam em casa e falam assim, hoje eu vou assistir o Vai Ler um Livro. E o que acontece? Vocês não tem um cara ou uma mina que chama Vai Ler um Livro. E vocês vão ler a cara dele. Não, vocês vão ver os vídeos no canal de literatura que chama Vai Ler um Livro, que aliás é muito legal, sabe? E o que acontece? Isso é uma metonímia. É quando a gente dá um nome, né, um único nome para uma coisa geralzona. Nossa, professora, estou entendendo tudinho. O que eu fui agora? Fui irônica. Espero que não, né? Espero que vocês estejam entendendo de verdade. Espero que isso não seja uma ironia. Mas ironia também é uma figura de linguagem. E olha que interessante, a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Com os nossos amigos, colegas, irmãos, irmãs, colegas de trabalho. E a ironia é quando a gente é irônico, quando a gente fala algo querendo dizer outra coisa, né? E normalmente intencionalmente, tá? Outra coisa que nós temos aqui, gente, apóstrofe. Que é basicamente Castro Alves, que é um cara lá do romantismo, ele usava muito isso, que ele fala assim, meu senhor dos escravizados, ajude-nos a não sei o quê, quando você clama por alguém para rolar uma intervenção, né? Os escritores românticos usavam muito, né? E outros escritores de outras escolas literárias usam muito a apóstrofe, que é para chamar alguém aqui, vou chamar alguém para intervir, para me dar ajuda, pelo amor de Deus, pelo amor da Santa Batatinha, vamos chamar alguém aqui. E além disso, nós também temos o clímax. Clímax você já deve ter ouvido em algum lugar, certo? Clímax é muito fácil, é muito tranquilo, a gente também usa no nosso dia a dia, a gente vê na novelinha, né? A gente vê em vários lugares. É clímax ou gradação, que é quando você usa palavras que vão crescendo em sentido, tá? Não quer dizer que eu falei pequenininho, pequenininho médio e pequenino grande, não é isso. É uma questão de gradação de sentido. Então, chorei, sofri, rezei e sobrevivi. Pegou? Isso aí é a gradação ou clímax. E chama clímax, né? Porque é meio que como se tivesse um clímax, um momento ali, né? Porque eu chorei, eu sofri, eu rezei. Aqui o clímax. Mas eu sobrevivi. É tipo o final de novela. Agora vamos para as questões fonéticas, que são as questões de som, né? São as figuras de linguagem que alteram de alguma maneira, que fazem um sentido, que dão um efeito de som nas orações, nas frases. A literação é uma figura de linguagem. O que é a literação? É a repetição de consoantes. Vou dar um exemplo aqui que eu usei lá no sinestesia. De novo, lembra que eu falei para vocês, né? Essa questão de que numa frase, você não precisa ser só uma coisa, só ter uma figura de linguagem. Uma mesma frase, uma mesma oração pode ter várias figuras de linguagem, certo? E o exemplo é vozes, veludas, veludosas, vozes. Pegou? É o sinestésico, lembra? Lá atrás, por quê? Porque o vozes, veludas, né, tato e tudo mais, e fala, blá blá blá, mas também tem a literação, porque olha o V e o S aí, vozes, veludas, veludosas, vozes, é musical, né? É a consoante sendo repetida. E se a gente tem a literação, a gente também tem a assonância. O que é a assonância? É a repetição das vogais, facinho, né? Meu azul, todo mundo nu. Pegou? Pegou aqui? Então, a literação consoante. A assonância é a vogal, certo? Nossa! E a gente tem a rima ou homeoteleuto. Meu Deus do céu, sabe? O que é rima, gente? Rima é até difícil de explicar, porque a gente escuta tanto rima, né? A gente fala tanto de rima desde sempre, normalmente, que rima pra mim é tipo rima. O que é rima? É rima. Mas rima é quando a terminação de palavras diferentes soa parecido. E aí quando a gente coloca numa oraçãozinha, quando a gente coloca numa frase, num texto, o que acontece? O som é parecido e aí faz um efeito, né? Xadrez, xerez.
Só que a rima, gente, é só para poesia. O homeoteleuto é a rima da prosa. E é interessante porque a rima da prosa normalmente também aparece em textos, né, maiores e tal, como no modernismo, por exemplo, que eles usavam o homeoteleuto. Mas aparece muito em ditado popular. Deus ajuda quem cedo madruga. Pegou? Não é uma poesia, não deixa de ser uma prosa, e tá aí, né, uma repetiçãozinha no final, cedo madruga, ajuda, né, tem essa coisinha, então rima e homeoteleuto. E, gente, o Enem tá chegando. Ai, meu Deus do céu, o Enem tá chegando. Esquenta, Enem. Tic-tac, 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 tic-tac. Pum! Vou quebrar esse relógio. Não quero que o Enem chegue tão rápido. Eu preciso estudar ainda. Preciso ver este vídeo até o final. O que eu fiz agora, gente? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pum! Tibum! Isso é uma onomatopeia. A onomatopeia é uma das coisas que mais cai no Enem. A gente aprende onomatopeia desde pequenininho, né? Porque é uma coisa didática, uma coisa interessante. É você dar nome, né? Você dar nome ao som. É você falar que o barulho do relógio é tic-tac, 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 tic-tac. É você falar que o pou, ó, pou, porrada, né? Soco. É você falar vrum, vrum. Sei lá, né? O professor é ótimo em onomatopeia, vocês já podendo perceber. E vamos às figuras de linguagem que são sintáticas. O que são as figuras de linguagem sintáticas, né? Um exemplinho aqui, ó, polissíndeto. Poli, muito, né? São a repetição de conectores. Aqui um exemplinho do Chico Buarque, uma música que eu sei de cor. Vocês vão ver como eu sei de cor, ó. É aquela que ele fala assim: todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. E me acorda com nanana natural e me beija com a boca de hortelã. Sei lá se é assim, mas o que acontece? E faz isso, e aquilo lá. Então, assim, são esses conectores, né, essas adições aí que são repetidas. E se o polissíndeto quer dizer muito, né, muitos conectores, o assíndeto quer dizer o quê? Ausência. Se eu falo assim, isso é típico, se eu falo isso é atípico, quando eu coloco o A na frente eu nego, certo? Então, no polissíndeto e no assíndeto é a mesma coisa. Assíndeto é a ausência assim, a ausência geral de conectores. É quando eu pego e substituo esse E ou qualquer outro conector por vírgula ou ponto. Normalmente vírgula, tá, gente? É quando eu falo, vou mendigar, roubar, matar, até as coisas mais banais. Enfim, quando eu falo isso, eu não usei o vou mendigar e roubar e matar. Eu usei vírgula. Vou mendigar, vírgula. Vou roubar, vírgula. Vou matar, vírgula. Certo? Entenderam? Isso é o assíndeto, a ausência de conectores. Além dele, na função sintática, o que a gente tem também? A coisinha que a gente sabe muito bem. Sabe por quê? Porque eu cansei de descer para baixo e subir para cima. Sabe, eu acho que isso tudo, gente, é uma dádiva de Deus. Porque se não tem uma goteira no teto, pegou? Isso é o pleonasmo. Mas é muito importante que a gente também separe o pleonasmo. Pelo amor de Santo Cristo, pelo amor da Santa Batatinha, não usem pleonasmo na redação. Aliás, não usem nenhuma figura de linguagem, se puderem, ok? Mas o pleonasmo é difícil. Só que também existe o pleonasmo na função literária, na coisa conotativa, que é para dar ênfase em algo. O pleonasmo pelo erro, que é o descer para baixo e subir para cima, é erradíssimo e normalmente está na linguagem oral. Mas tem o pleonasmo para dar uma ênfase, que é rir meu riso, chorar meu choro. Se você vai chorar, eu choro. Se você vai rir, eu riso. Só que aí a galera usa isso para dar aqui uma ênfase, para dar um sentido, uma poesia a mais pra coisa. E quando você tá lá no cinema, assim, assistindo um filme, e aí começa uma cena proibida para menores de 18 anos. Aí a câmera começa, ó, e mostra um abajur. Isso no cinema chama elipse. E na figura de linguagem também chama elipse. Elipse é quando você omite um termo, é quando você deixa de falar um termo e que mesmo assim o sentido da frase não muda. Você conseguiu entender. Quando você vê lá o abajur, você conseguiu entender o que está acontecendo. Na elipse é a mesma coisa, né? Na elipse, na figura de linguagem. E o que acontece, gente? Se eu falar assim pra vocês, neste vídeo, figura de linguagem. Você entendeu, não entendeu? E o que acontece? Eu esqueci, eu não falei o A. Certo? E tá tudo bem, porque você entendeu mesmo assim. Isso é uma elipse, ok? E aí eu também tenho uma anáfora, que é quando eu repito a mesma
palavra, né? Ou o mesmo estilo de oração em várias linhas, né? Em várias coisas. Então, assim, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Tá vendo? Isso é anáfora. É quando no começo de uma oração eu uso a repetição, né? No sentido ali, eu quero fazer aquilo, porque eu quero dar uma ênfase, eu quero dar uma função poética pra coisa. Tá aí, uma anáfora. Acabou, figuras de linguagem, acabou. Gente, ainda acabaram, né? Mas ainda tem muita figura de linguagem por aí, mas essas são as que mais caem, ok? E para tudo, eu tenho aqui uma pergunta pra vocês, muito importante. Tô aqui, ó, me arrumando, cruzei a perna, virei o banquinho. Vocês têm um objetivo? A linguagem também tem. Ha! Por essa, vocês não esperavam. A linguagem, gente, tem direito que nem a gente, sabe? Linguagem, a comunicação, ela também tem objetivos ali. E isso chama o quê? Funções da linguagem. Ah, pegou? Funções da linguagem, os objetivos que ela tem na vida ali enquanto comunicação. E linguagem, né? Tudo, gente, a comunicação sendo feita. E antes da gente explicar as funções da linguagem, que só são 6, tá? São 6 estilinhos, são 6 tipos. Antes de a gente explicar isso, vamos relembrar aqui, vamos voltar numa coisinha que a gente escutou muito na nossa infância, que é o seguinte, né? Como que se dá uma comunicação? Eu tô aqui me comunicando com vocês. Sempre que existe uma comunicação, a gente parte do pressuposto que teve um emissor. O emissor emitiu uma mensagem. Eu sou a professora Tati, eu estou emitindo uma mensagem para vocês, certo? Esta mensagem está indo em um código, que é o que? A língua portuguesa, por exemplo, certo? Eu estou usando um código para passar uma mensagem. E eu também estou usando um canal. Qual que é o meu meio? Literalmente, né? Um canal. Mas qual que é o meu meio aqui? Eu estou conversando com vocês através de um vídeo, né? Esse é meu meio de comunicação, esse é meu canal de comunicação. E essa mensagem está chegando em vocês, espero eu. E o que vocês são? Os receptores, certo? Vocês estão recebendo essa informação. Então a gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala de linguagem, a gente pensa aí nessa coisa toda, certo? E quais são as 6 funções da linguagem? Simples, ó. Tem a emotiva ou expressiva, que tem a ver com eu, tem primeira pessoa, eu, nós, né? É quando você joga ali o sentimento da coisa toda. Então sempre quando vocês virem em algum texto a primeira pessoa, vocês já podem ter certeza que ali tem uma função emotiva. Tem uma função de expressar ali emoções, coisas, né? Sendo boas ou ruins. Mas, uma coisa muito importante, gente. Funções de linguagem é igual a figuras de linguagem no sentido de que, numa mesma oração, você pode ter várias coisas, sabe? Não precisa ter, elas não são excludentes, elas não se excluem. Elas podem conviver em paz e harmonia de mão dada. Deixa a linguagem ser feliz com várias funções, gente. A gente não tem só um objetivo, né? A gente tem vários. A linguagem também. Então, vocês podem identificar mais do que uma função de linguagem num texto se o exercício pedir, tá? Não pirem, tá tudo bem. Aí, além da função emotiva, que é a primeira função lá, não tem uma ordem precisa, é só uma questão didática mesmo. É a função fática. O que é a função fática? Se a função emotiva está ligada ao emissor, a função fática, ela quer só a comunicação de volta, ela quer o feedback, sabe? A comunicação que quando você pega o telefone e fala, alô? Você tá esperando, né? Oi, fala alô, fala oi, fala alguma coisa. A função fática é isso, ela quer um feedback da coisa. É quando você fala algo esperando que a comunicação te retribua, que a mensagem volte, certo? Essa é a função fática. E nós temos aí a função apelativa. A função apelativa, gente, é uma das que mais cai no Enem, como o Enem gosta da função apelativa, que é a função, é a linguagem da propaganda, da publicidade, dos anúncios. Tá? Eu até coloquei na postilinha que eu disponibilizei para vocês acompanharem junto ou depois dessa nossa aula aqui, do nosso Esquenta Enem, eu até botei uma propaganda ali da Netflix.
Por quê? Porque eu acho que esse ano, gente, vai cair Netflix, porque eles sempre usam Bombril, sempre usam detergente IP, sempre usam essas coisas assim que a gente está acostumado, que a gente vê há muito tempo, né? Seguindo com a gente aí nos comerciais e tal. Esse ano eu acho que cai Netflix, hein? E o que acontece? Netflix, a propaganda da Netflix, que é assista grátis por um mês, blá 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 blá, blá no conforto da sua casa. Isso é uma função apelativa, tá apelando. E tem a ver com o receptor, porque exige uma ação de quem está lendo, de quem está recebendo aquela mensagem. Então, se a emotiva tem a ver com o emissor, Errou! A apelativa, ela tem a ver com o receptor, tá? Ela tem a ver com quem recebe. E o que acontece? Normalmente tem verbo no imperativo. Tem verbo ali, ó, faça, compre, assista, beba, sabe? Tem vocativo. Alô, alô, dona de casa, usa esse detergente aqui, sabe? E normalmente em terceira pessoa, né? Então essa é a função apelativa. Quando tiver propaganda no enunciado e perguntar de função de linguagem, na lata, vocês já vão saber o que é, ok? Além da função emotiva, fática e apelativa, a gente tem a função referencial, que tem a ver com a mensagem. É a informação pela informação. É a matéria jornalística. É você ler uma matéria onde você vê quantas pessoas foram na manifestação da Paulista. É informação pela informação. É você ver um documentário sobre os pinguins de Madagascar e entender como que eles se reproduzem. Informação pela informação. Não tem ali um sentimentalismo, não tem um eu, não tem um apelo, não tem, é informação. Eu quero saber ali o que os pinguins de Madagascar fazem na vida deles, tá? Essa é a função referencial, ok? Informação tem a ver com a mensagem. Além da referencial, a gente tem a função poética. A função poética, gente, não se deixe enganar, ela pode aparecer em qualquer texto, não é só poesia não, tá? Em qualquer texto, na prosa também. Mas é uma função mais ligada à estética, ao modo como aquilo é falado. Eu quero causar um impacto aí, ó, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero deixar a coisinha poética, a coisinha literal. Eu quero usar figuras de linguagem. Eu quero usar uma linguagem conotativa. Ó, a gente voltando ali com o que a gente já aprendeu nessa aula, tá? Então essa é a função poética. E pode sim ter função poética com outras funções. E por último, e não menos importante, a sexta função das funções de linguagem, das funções da linguagem, é o quê? A metalinguística, que é a linguagem pela linguagem. É dicionário, por exemplo, a palavra explicando o significado da palavra. É quando você está assistindo uma novela e o personagem da novela está vendo novela. É estranho, né? É quando você está lendo um livro e o personagem está falando sobre o livro ou está lendo um livro. Isso é a função metalinguística, a linguagem pela linguagem. E é isso que é a função da linguagem. Esses são os objetivos aí que a linguagem tem, que a comunicação tem no nosso dia a dia. E agora vamos falar das escolas literárias, certo? São muitas, mas é importante, eu vou fazer um apanhadão, tá bom? O que mais costuma cair no Enem, gente, é romantismo e modernismo, que são escolas grandes, que tem fases, né? O romantismo tem 3 fases, o modernismo tem 3 fases, tá? Então, vamos lá. A gente começa a primeira escola literária da língua portuguesa. Na língua portuguesa é o trovadorismo. É o trovador lá, que está na Idade Média e que tem a sua poesia em formato de cantiga, que está lá no reinado cantando para a mulher amada, certo? Esse é o trovadorismo, cantiga, poesia cantada na Idade Média. Aí a gente tem o humanismo logo depois, que é quando o homem começa a entender o seu valor, né? Começa a criar uma classe social diferente, a vender, a ter um comércio, né? A expansão marítima tá bombando, a Europa tá bombando. Então, o homem que tá vivendo ali naquela época, ele deixa de ser teocentrista como ele era no trovadorismo, que é Deus é a coisa mais importante do mundo, e ele passa a ser antropocentrista. Ele começa a ter o antropocentrismo, é o homem que está aqui no centro da Terra, gente. O homem que é importante, o homem que vai cuidar dessas coisas que estão acontecendo aqui. Isso é o humanismo. E aí a gente já tem aí a descoberta do Brasil em 1500, a descoberta do Brasil em 1500, né? Porque os índiozinhos estavam tudo lá, mas né, enfim. E o quinhentismo aparece. Olha que facinho, quinhentismo, por quê? Porque é de 1500. E a gente tem um português
fazendo uma carta, que é a certidão de nascimento do Brasil, para contar para a coroa a terra que ele descobriu, que é o Brasil, os índios que ele descobriu, que tem natureza beça e tudo mais. E além dessa literatura, né, além dessa coisa, literatura informativa que eles chamam no quinhentismo, também tem a literatura jesuítica, que é a literatura ali do Anchieta, que é para o quê? Catequizar os índios. Porque os portugueses chegam tudo aqui e falam, filha, esses caras aí não tem cultura, não tem religião, porque para eles era assim, vamos ensinar aí cultura para esse povo, certo? Esse é o quinhentismo. Logo depois do quinhentismo a gente tem o barroco. Por que o barroco, gente? O barroco é a escola literária da dualidade, da dúvida, do peso, da sombra, porque eles tinham acabado de ter o antropocentrismo com o humanismo, né? Homem aqui é importante, as descobertas científicas são importantes, e aí me chega o teocentrismo, me chega a literatura jesuítica, vamos ensinar que a igreja tem poder, aí só a igreja que pode lucrar, só a igreja que pode garantir seu espacinho no céu, sabe? Aí chega o cara do barroco e ele fica em dúvida, ele fala, gente, e agora? Para onde eu vou neste mundo? Eu aproveito os prazeres da carne, ou, né, e vou para o inferno, ou eu não aproveito os prazeres da carne e sigo aqui as regras da igreja. E o barroco, ele traz, né, ele tem a ver com a contra-reforma. Por quê? Porque teve a reforma, né, protestante lá, de Lutero e companhia, uma galerinha ali que chegou para contestar as ideias da igreja, e a igreja católica, que não ia deixar isso barato, falou, opa, aqui na minha terra vocês não vão fazer isso não, filha, não vão fazer, vamos fazer uma santa inquisição, né? Vamos criar uma companhia de Jesus, que eles chamaram, e vamos fazer uma contra-reforma. Então você tinha os protestantes falando umas coisas que ninguém tinha escutado, que era uma parada assim, você pode lucrar sim, ou você não vai comprar o seu pedaço no céu, você vai fazer por merecer, filho, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, calma lá, sabe? Tem coisa estranha aí que essa igreja tá falando, me escuta. E a igreja do outro lado falando, não, vai todo mundo pro inferno. Quem escutar esses caras vai pro inferno. E isso se aplica na literatura. E depois dessa dúvida toda, desse peso todo, surgem os hippies. Mentira, não surgem exatamente os hippies, mas surgem os árcades, né? E criam essa escola que chama arcadismo, que é uma ideia, gente, que vem de Arcádia, que é uma terra um tanto quanto mitológica na Grécia, né? Que assim é um lugar onde os pastores ficam lá com suas ovelhas e suas mulheres e suas coisas em comunhão com a natureza, sabe? Tranquilos ali, vivendo da arte, vivendo das coisas que a natureza dá. Esse é o arcadismo. E logo depois deles surgem os românticos. E é engraçado que quando a gente fala dos românticos, a gente imagina já o amorzinho. Mas não foi assim não. O romantismo ele tem 3 fases, né? E a fase do sangue, a fase do tipo, sou romântico, é só a segunda. Porque a primeira fase do romantismo, ela vem porque os caras que estavam aqui no Brasil, pela primeira vez, eles são brasileiros mesmo, né? Uma galera brasileira que nasceu aqui, já tá numa geração, não sei o quê. Então eles querem mostrar, eles querem se mostrar. E aí começa a vir o imaginário, começam a surgir novelas, a prosa começa a surgir. Eles veem a necessidade da criação de um herói brasileiro, que eles olham para um lado, vêm os escravos. E eles falam, eles são da África. Olham para o outro lado, vêm os portugueses. Falam, não, eles são de Portugal. Quem que sobra? O índio. O índio estava aqui a mocota já, né? Vamos combinar? Só que eles dão uma americanizada no índio, né? Eles pegam os aspectos eles transformam o índio, né, num cara grande, forte, musculoso, maravilhoso, que vai lá e faz as coisas, tudo acontecendo, isso aqui, não. E bem nessa época, a família real começa a vir aqui pro Brasil e eles trazem a imprensa junto com eles. E pela primeira vez, você ser escritor tá permitido, tá da hora. Por quê? Porque tá na Constituição dos Direitos do Homem. O homem pode expressar a sua própria opinião. Olha que legal. É a primeira vez que isso acontece com a vinda da família real aqui pro Brasil. Por quê? Porque a família real precisa ler seus livrinhos, precisa ler suas coisinhas, precisa ter ali sua informação. Então eles trazem com eles um certo avanço, né, em relação aos direitos humanos, em relação à comunicação, em relação à imprensa. E o romantismo ele segue aí nessa fase, né? Essa coisa nacionalista, essa coisa do imaginário. E aí quando eles chegam na segunda fase, que eles ficam um tanto quanto góticos, eles, né, que ficam se esfregando na parede para mostrar o quanta dor eles estão sentindo, que bebe sangue no crânio, sabe assim?
que vem lá com o Lord Byron, mas enfim, de qualquer maneira, eles estão querendo mostrar que o imaginário é poderoso, eles estão querendo mostrar a visão romântica do mundo, e estão querendo mostrar para que vieram. O romantismo é uma escola revolucionária, porque eles viram e falam assim, gente, nós somos brasileiros, e nós vamos fazer aqui, ó, do nosso jeito. Então, é mais isso que você precisa saber. E no romantismo a gente tem quem? A gente tem o José de Alencar, por exemplo, né, na fase nacionalista, que é um cara ali, ó, gente, que colocou o Guarani, Iracema, né, índios, personagens indígenas que eram o herói, que era aquela coisa toda. Você tem o Castro Alves falando, gente, aqui, vamos entender o que está acontecendo, não é assim que a roda gira, vamos colocar esse personagem aqui dentro também, tá? Esse é o romantismo. Fim de história. Logo depois do romantismo vem o realismo, gente. O realismo, ele tá cansado do romantismo, por quê? Por que ele tá cansado? Porque ele não aguenta mais o eu. Porque no romantismo, o imaginário estava muito forte, então era muita coisa intrínseca, muita subjetividade. O escritor romântico, ele falava dele, porque ele estava ali, ó, tinha acabado de sair de coisas importantes, né, na história, no contexto histórico, e queria falar o que estava acontecendo na vida dele, queria se mostrar como indivíduo. E aí o realismo vira e fala assim, gente, vocês estão brisando, galera. Vocês estão brisando, não é sobre vocês que a gente tem que falar, é sobre todo mundo. A gente tem que fazer uma literatura universal, ok? Não pode mais, nós somos contra a subjetividade. Vamos falar aqui, ó, da vida real. E aí vem Machadão, né? Machado de Assis, que cria a Academia Brasileira de Letras, por exemplo. E no realismo, a gente tem um monte de escola e de movimento literário e de coisas literárias que acontecem contemporaneamente ao realismo, que acontecem na mesma época. Por exemplo, o naturalismo. O naturalismo também é realista, o naturalismo também é antirromântico, o naturalismo também é objetivo, extremamente descritivo. Só que no realismo a gente tem uma análise psicológica dos personagens. A gente tem, nos são apresentados personagens que são brasileiros, né, que representam coisas, que são realistas, que são reais e tudo mais, mas eles têm uma análise psicológica, né? O narrador normalmente é onisciente, você sabe ali das coisas que estão acontecendo, por que elas estão acontecendo. No naturalismo, tudo para eles tem que ser um conhecimento empírico, tem que ser comprovado. Para eles usam muito a história do determinismo, né? Da teoria do determinismo e do relativismo, né? Eles usam muita coisa assim, olha, o homem é um produto do meio, da raça e do momento histórico que tá. Então o naturalismo, ele tem personagens tipo, personagens que representam uma coisa, sabe? Tem o mulato que representa a minoria, sabe assim? Tem o preguiçoso, tem toda uma história, personagens tipo, são romances tese, para explicar a sociedade. O naturalismo quer explicar a sociedade. Os escritores do naturalismo querem falar ali, olha gente, vamos entender como que a sociedade está funcionando, tá? E se no realismo a gente tem o Machadão, no naturalismo a gente tem o Aloysio de Azevedo, por exemplo, com o Cortiço. Né? Depois não, nessa mesma época, a gente ainda tem o parnasianismo, que é a escola poética, da poesia, né? É a escola que é arte pela arte, estética, que fica fazendo poesia de objeto, mas que tem o Olavo Bilac, que ajudou o Machadão ali a fundar a Academia Brasileira de Letras, que é o príncipe dos poetas, né? Mas o parnasianismo é só poesia, e é a poesia de estética. É uma poesia também objetiva, também antirromântica, tá? Também não curte o romantismo, mas eles só querem ficar bonitinhos, eles só querem mostrar um textinho, porque eles falam assim, olha gente, é isso aqui que importa, a arte é isso é arte, é você mostrar essa coisa bonitinha aqui, ó, soneto, coisa aqui com riminha, com rima rara, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Esse é o parnasianismo, né? Com o Olavo Bilac, a tríade parnasiana lá. E nesta mesma época, tem ainda uma turminha, um grupinho ali, ó, que tá contra, que não tá gostando de nenhuma das coisas. Não tá gostando do realismo, não tá gostando do naturalismo, não tá gostando do parnasianismo. Eles estão gostando de pensar que o ser humano é muito mais do que a gente pensa. Para eles, o que importa é o interno, é o espiritual. Eles são os simbolistas. Olha só, os simbolistas, eles ligam para o espiritual, eles ligam para o interno, eles ligam para o que está acontecendo. Para eles é assim, olha gente, beleza, a gente acha até válido você
sabe, falarem, explicarem a sociedade, mostrarem teorias aí e tudo mais. Até falar que é arte pela... Beleza, olha, só que assim, vocês têm que entrar, vocês têm que pensar no inconsciente. O homem só é homem, né, tal qual é, assim, ele só vive porque ele tem um espírito. Então a gente tem que entrar aqui, ó, dentro dele para entender. Então, o simbolismo é mais sombrio, ele é mais espiritual, ele tem a ver com o inconsciente, ele traz ali o inconsciente do Freud, né? A coisa dos sonhos, do imaginário. E por isso ele é mais subjetivo do que objetivo, né? Porque ele fica ali brisando nessas coisas e pensando nisso tudo. Logo depois a gente tem o pré-modernismo. O pré-modernismo não é uma escola literária, tá, gente? Mas eu acho importante falar porque a gente tem um monte de escritor que cai a beça, neném, que fazem parte ali do pré-modernismo. Porque o pré-modernismo nada mais é do que uma fase de transição. É a galera saindo ali do realismo e das tendências da literatura para entrar numa fase um tanto quanto mais moderna, porque eles querem discutir de uma maneira diferente aquilo tudo. É no pré-modernismo que a gente tem o Monteiro Lobato. É no pré-modernismo que a gente tem o Lima Barreto. É no pré-modernismo que a gente tem o Euclides, que é o cara que fez os Sertões, que fala ali, né, da revolta dos Canudos, que conta das revoltas que estão acontecendo, certo? O povo começa a ser mostrado na literatura, entendem? Tem o Graça Aranha, que fala dos imigrantes que estão chegando no Brasil, sabe? E o que está acontecendo ali na sociedade. Esse é o pré-modernismo. E aí chega a galera da pesada, gente, em 1922. Chega a galera da Semana da Arte Moderna, do modernismo. E o modernismo, gente, cai muito no Enem. Cai muito no Enem. Porque o modernismo é a última vez que a gente realmente deu nome a uma escola, né? Porque agora tudo é contemporâneo, tudo é moderno, tudo, né, é o que está acontecendo aqui no momento. E o modernismo, ele começa na Semana de 22, né, com um grupinho de 22, que é o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Graça Aranha, que estava no pré-modernismo, mas ele abre a Semana de 22, né? E tudo começa com 3 fatos muito importantes, que é o seguinte: o Oswald de Andrade, que era um escritor, tinha ido para a Europa e tinha ficado impressionado com os movimentos vanguardistas. O que é vanguarda, né? Vanguarda é aquilo que é novo e que muda o método, muda o expressar de alguém, né? Muda o expressar de uma comunidade. Então, ele tinha ficado impressionado com o futurismo, ele tinha ficado impressionado com o cubismo, né? Com uma série de coisas que estavam acontecendo na Europa. Ao mesmo tempo, tinha rolado uma exposição de um pintor que chama Lazar Segal e que tinha feito umas paradas muito doidas nos quadros dele, e aí a galera tava num frenesi total, porque ele tinha ido totalmente contra o que a academia dizia que tinha que fazer. E, por último, e não menos importante, teve a exposição da Anita Malfatti, que é uma pintora brasileira muito importante para as artes em geral, gente. Essa mulher foi assim o estopim do modernismo, porque foi graças a ela fez uma exposição dos quadros dela, inspirada em movimentos vanguardistas e que assim era totalmente contra a técnica da academia. Ela chegou e falou assim: gente, isso aqui não tá certo, eu quero fazer a arte do meu jeito. E foi lá e fez uma exposição. E aí o nosso querido Monteiro Lobato, um cara, ó, que ele estava lá no pré-modernismo, mas ele tinha ideias modernistas em relação à política, em relações sociais, mas na arte mesmo ele era um pouquinho, sabe, avesso à modernidade. Então ele fez uma carta, gente, ele fez uma matéria lá, ele escreveu um texto falando sobre a exposição da Anita e falando, assim, coisas bizarras e pesadíssimas sobre a Anita Malfatti. Inclusive dizem até, né, que a Anita Malfatti nunca mais foi a mesma depois desse texto do Monteiro Lobato. E basicamente ele fala, né, que existiam 2 pessoas, 2 tipos de artistas: os que enxergavam a arte naturalmente e faziam a arte de verdade, e os que, como Anita, enxergavam tudo de uma maneira estrábica e fazia a arte como furúnculos, como, sabe, coisas com pus. Nossa, ele acaba com ela, ele acaba com o movimento. E o que acontece? Esse movimento está começando a surgir. E aí o Oswald, que era um escritor, assim, causador, polêmico, todo mundo morria de medo do Oswald, que o Oswald causava. O Oswald gostava de cutucar, o Oswald gostava de fazer as paradinhas doidas, sabe? Então o Oswald chegou com o Mário de Andrade, que era um cara que também gostava de dar uma cutucada,
Mas era um cara culto, era um cara que queria mostrar técnica, que queria tudo mais, e aí eles sentam todo mundo junto ali, ó, Anita Malfatti, e assim, o legal, gente, do modernismo é que a escola literária é onde mais há junção de artes, porque a gente tem um monte de representante e um monte de gente que tá em todos os lugares, sabe? A gente tem o Oswald de Mário, o Menat del Picchia, o Graça Aranha na literatura, ou o Manuel Bandeira, né? Mas a gente também tem a Anitta na questão da pintura, a gente tem o Vila Lobos na música, a gente tem todas as artes juntas ali misturadas no modernismo, isso é muito legal. E o que eles querem com isso tudo? Eles querem falar assim, gente, chega, né? Chega de ficar copiando os europeus, chega disso aí, tá errado. A gente tem que ter a nossa maneira de falar. To be or not to be, that is the question. Até enrolei a língua pra falar. Era o Oswald que falava isso, né? Ele fez lá um manifesto falando isso. Que é isso, to be or not to be. E aí, gente? Que a gente vai assumir aqui uma língua nossa, um jeito de falar nosso, uma arte nossa, ou a gente vai ficar copiando esses caras aí? Porque a gente tem capacidade. A gente tem capacidade, né? Isso foi na época até da República Café com Leite, que era coisa de São Paulo e Minas, né, intercalando ali o poder e tudo mais, café representando São Paulo, leite representando Minas, mas isso tem a ver com mais história do que qualquer outra coisa, mas tem a ver com o momento que eles estão vivendo, Primeira Guerra Mundial acontecendo, gente, tá tudo acontecendo aqui nesse bololô todo, e eles querem mostrar que assim, nós somos brasileiros e nós podemos inventar a nossa própria arte. É assim que vai ser a partir de agora. E é muito interessante, porque pela primeira vez começam a surgir de fato personagens reais na literatura. Personagens assim que não são personagens tipo, eles não representam nada, eles só são o que eles são ali, pronto, acabou. E eles fazem paródia, eles trazem humor, sabe? Pela primeira vez a gente tem um humor carregadíssimo na literatura, uma sátira assim pesada, é uma tiração de sarro. Eles fazem paródia, né? A gente tem, por exemplo, Mário de Andrade, um dos principais livros do Mário é Macunaíma, né? E em Macunaíma, gente, o personagem principal, o protagonista, é um índio, só que ele é um anti-herói. Isso não quer dizer que ele é um vilão, não. Ele só é um anti-herói porque ele tem defeitos e tem qualidades. Sacou? Diferente de Iracema, de José de Alencar, por exemplo. Né? Quando a gente pega Iracema, do José de Alencar, a Iracema é virgem, a Iracema tem bocas de mel, ela anda como uma ema, ela corre como uma ema, ela é formosa, ela é perfeita, ela tem um corpo escultural. E aí quando você pega Macunaíma, é surreal. Ele é um homem mais feio, ele é o bebê mais feio que tem, ele nasce meio que de uma cuspida, sabe assim? É muito bizarro, ele é preguiçoso, ele ficou 6 anos sem falar, e quando ele começou a falar, ele falava, ai, que preguiça, sabe? A gente tem ali o brasileiro, a gente tem ali os escritores falando assim, gente, vamos entender, quem que a gente é? Beleza, a gente é isso aqui, né? E a gente tem qualidades e a gente tem defeitos. Vamos ser nacionalistas? Vamos! Mas não precisa ser nacionalista do jeito que era no romantismo na primeira fase, que era aquele herói assim, perfeito, que tudo dava certo. Não, vamos assumir aqui a realidade, entendeu? E aí que tá o modernismo. E no modernismo a gente tem a coisa do regional, né? Pela primeira vez na literatura, realmente, de fato, começam a aparecer o regionalismo, começa a aparecer as cidades, começa a aparecer o homem local, começa a aparecer a galera do sul, começa a aparecer a galera de São Paulo, começa a aparecer a galera de Minas, começa a aparecer a galera do norte, começa a aparecer a galera do nordeste. A gente tem 3 fases do modernismo, né? Entre eles a gente tem Vidas Secas do Graciliano, por exemplo. A gente tem Jorge Amado representando muito bem a Bahia, né? E esse é o modernismo, gente. É essa escola que começou lá na Semana de 22 e que conseguiu trazer assim, olha, gente, vamos fazer a nossa literatura aqui. E é do modernismo que saiu, por exemplo, a poesia marginal. E olha, gente, se eu posso falar uma coisa pra vocês aqui, poesia marginal vai cair esse ano no Enem, porque a gente teve Leminski, que é um poeta marginal, na lista dos mais vendidos durante muito tempo. Certo? A gente teve na Flip, Ana Cristina César, por acaso minha tia, lá sendo homenageada, poeta marginal. E eu realmente acredito, do mesmo jeito que a gente estava numa discussão muito forte sobre feminismo, sobre os direitos da mulher, e que aí caiu Simone de Beauvoir na redação, né, no Enem do ano passado, esse ano vai ter poesia marginal, gente, vai cair
uma ou duas questões aí sobre poesia marginal. Mas assim, se eu entrar nisso, é só lembrar que a poesia marginal foi um movimento, né, de poetas que queriam fazer a arte do jeito deles, sem regras, sem nada, que é muito parecido com o que o modernismo queria, né, que a Semana de 22 pregou lá no começo. Que é essa história de assim, olha, vamos fazer a nossa própria literatura, com a nossa língua, do nosso jeito. É até engraçado que no modernismo é que começa uma linguagem que é mais coloquial na literatura, uma linguagem que é mais similar, é mais parecida com a oralidade. A gente tem mais gíria na literatura, a gente tem mais apelido, a gente tem mais brincadeira, a gente tem mais trocadilho, sabe? Isso começa a acontecer muito forte graças ao modernismo, graças lá à Semana de 22, tá? Que ainda tem muita coisa para falar sobre isso. É uma escola muito densa, é uma escola muito legal da gente entender, e vocês vão pegar muita coisa da atualidade graças à Semana de 22, assim como vocês também vão pegar muita coisa da atualidade que tem a ver com as outras escolas literárias. Mas assim, se eu ficar me postergando, esse vídeo aqui, essa aula vai ter 6h30, né? E deu por hoje. Acabou! Acabou! Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que a gente tenha conseguido passar por todos os caminhos da literatura, tá? Que tenha dado certo, que a gente consiga aí, a gente vai passar no Enem, gente, vai dar tudo certo, e aí vocês vão aceitar, tá? A palavra, a literatura da vida de vocês, ok? Vamos perder essa mochilinha do preconceito. É muito legal a gente entender isso, tá, gente? É muito legal a gente tirar esse peso da literatura e entender que é graças à literatura que a gente conhece um monte de coisa e que a literatura pode nos ajudar em outras matérias também, tá bom? A gente se vê no Valer um Livro, a gente se vê aí pelos canais do mundo afora, a gente se vê na sala de aula, a gente se vê por aí, a gente se vê prestando, né, as provinhas no Enem, e qualquer coisa, gente, só falar comigo. A apostila tá aí, eu deixei uma apostila disponível para vocês, tá? Que é minha, eu que fiz essa apostila, então ela tem os mesmos exemplos que eu citei aqui nessa aula, tá? Ela tem a ver com o meu roteirinho. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, ok? Um beijo e até a próxima aula, a gente se vê muito em breve. Tchau!